Além de ser conhecido por um papado de inclusão e reformas na igreja, Papa Francisco vivia de acordo com seus ideais. Mas você já parou para pensar como viveu esse Papa? Nesse vídeo, você vai descobrir como foi a vida do Papa Francisco. Carreira. Nascido em dezembro de 1936 em Buenos Aires, Argentina, Jorge Mário Bergoglio era mundialmente conhecido como o Papa Francisco. Cresceu em um ambiente modesto e fortemente católico. Sempre manteve uma relação próxima com seus familiares e valorizava suas raízes argentinas. Durante a ditadura militar argentina, sua atuação gerou controvérsias. Ordenado sacerdote em 1969, destacou-se por sua atuação pastoral em áreas pobres e seu compromisso com os valores jesuítas. Em 1992, tornou-se bispo auxiliar de Buenos Aires e em 1998, arcebispo da mesma cidade. Foi nomeado cardeal por João Paulo II em 2001. Em 13 de março de 2013, Bergoglio foi eleito Papa, adotando o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo de pobreza e cuidado com os marginalizados. Foi o primeiro Papa jesuíta, o primeiro da América Latina e o primeiro não europeu em mais de 1.200 anos. Desde então, conduziu reformas no Vaticano, promoveu diálogos interreligiosos e focou em temas sociais como pobreza, meio ambiente e imigração. Em 2024, Francisco seguia ativo, mesmo com desafios de saúde, reafirmando seu papel como um dos líderes espirituais mais respeitados do mundo. Após um período de saúde debilitada, Papa Francisco faleceu no dia 21 de abril de 2025, um dia após a Páscoa, horas após aparecer publicamente para abençoar os fiéis. Ele sofreu um acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. Francisco havia ficado internado de 14 de fevereiro a 23 de março no Hospital Gemelli, em Roma, após sentir dificuldades para respirar durante vários dias. Com o fim de seu papado, inicia-se um processo longo, que passa por um período de luto e pelos rituais fúnebres, até a eleição de um novo Papa. Os papas são tradicionalmente escolhidos por cardeais num processo eleitoral extremamente secreto, que remonta aos tempos medievais, chamado conclave. Então vamos conhecer mais sobre como foi a vida dele? Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar joinha no vídeo, além de ativar o sininho. Compartilhe também com quem você sabe que vai se interessar por esse vídeo. Imóveis. Diferente de muitas celebridades, Papa Francisco viveu uma vida de simplicidade, fiel ao seu compromisso com a humildade e o serviço. Sua residência principal foi a Casa Santa Marta, um edifício modesto dentro do Vaticano, onde escolheu morar desde sua eleição, recusando-se a ocupar os luxuosos aposentos papais do Palácio Apostólico. A Casa Santa Marta é um prédio de 5 andares, com quartos simples e funcionais, projetado originalmente para hospedar cardeais durante o conclave. A decisão de viver lá refletiu sua preferência por uma vida discreta e sua proximidade com os funcionários do Vaticano. Foi nessa residência que ele faleceu. Além da Casa Santa Marta, o Papa utilizava ocasionalmente o Palácio Apostólico para audiências oficiais e cerimônias. No entanto, ele manteve sua postura contra o luxo e não possuía propriedades privadas ou bens imobiliários em seu nome. O Vaticano, como instituição, possui diversas propriedades em Roma e ao redor do mundo, mas estas são administradas por órgãos específicos da Santa Sé e não são de posse pessoal do Papa. Gastos. Papa Francisco foi conhecido por sua postura firme contra o consumismo e o luxo. Desde o início de seu pontificado, rejeitou diversos privilégios e símbolos de status tradicionalmente associados aos papas. Isso incluiu o uso de vestes papais bordadas com ouro. Usou o anel de prata ao invés de ouro e os sapatos vermelhos feitos sob medida, preferindo calçados simples. Ele também dispensou o trono papal em diversas cerimônias, optando por uma cadeira comum. Não há registros de Francisco possuir itens de luxo pessoais, como relógios caros, roupas de grife ou bens colecionáveis. Pelo contrário, ele frequentemente criticava os excessos financeiros, inclusive dentro da própria igreja. Seu estilo de vida austero foi um reflexo direto de sua filosofia de proximidade com os pobres e marginalizados.
Veículos. A relação de Papa Francisco com os automóveis também refletiu sua escolha pela humildade. Um dos mais icônicos foi o Fiat Idea, utilizado durante visitas e deslocamentos, especialmente na América do Sul. Outro veículo amplamente usado por ele foi o Ford Focus azul, um carro comum entre os funcionários do Vaticano. Também foi visto utilizando um Renault 4 branco de 1984. O famoso Papa Móvel também era mais simples, com modelos como o Jeep Wrangler adaptado, com valor em torno de $40 mil. Apesar de sua preferência por veículos modestos, Francisco chegou a receber um presente inusitado: uma Lamborghini Huracan branca, personalizada com detalhes dourados, oferecida pela própria fabricante em 2017. Fiel aos seus princípios, o Papa não usou o carro e o colocou em leilão, revertendo os lucros para obras de caridade, incluindo projetos de ajuda humanitária no Iraque e organizações de apoio a mulheres resgatadas do tráfico humano. O valor arrecadado foi de mais de 700 mil euros. Apesar de ter recusado os tradicionais veículos de luxo utilizados por seus antecessores, como o Mercedes-Benz blindado, em 2025, a Mercedes-Benz, tradicional fornecedora do Vaticano, presenteou o Papa Francisco com um Papa Móvel elétrico. Ele foi baseado no G580 com tecnologia EQ, que gira em torno dos 400 mil euros. Papa Francisco não possuía jatinhos, iates ou qualquer outro automóvel de luxo pessoal. Ele utilizava o helicóptero papal apenas para compromissos oficiais. Durante suas visitas, utilizava veículos simples, como um Fiat 500L nos Estados Unidos, avaliado em $20 mil. Viagens. Apesar de seu estilo de vida simples, Papa Francisco realizou viagens apostólicas frequentes, levando sua mensagem a diversas partes do mundo. Desde 2013, visitou mais de 50 países, destacando-se por missões em regiões marcadas por conflitos, pobreza e injustiça social. Em suas visitas, hospedava-se em locais simples, como casas de bispos ou instituições religiosas, evitando hotéis de luxo. O custo médio de uma viagem papal variava entre 2 a 5 milhões de euros, dependendo dos destinos, mas Francisco insistia que os gastos fossem mantidos ao mínimo necessário, lembrando que há despesas com segurança, deslocamento, hospedagem e organização de eventos. Além disso, os custos com a segurança da comitiva do Papa, que é um chefe de Estado, também são considerados. Mas ainda assim, ele se mostrava muito consciente. Vida pessoal. Muitos se perguntam como era a vida pessoal de um Papa. Com Francisco, não seria diferente. Filho de imigrantes italianos, ele obteve diploma de técnico em Química antes de ingressar no seminário jesuíta em 1958. Nascido e criado no bairro de Flores, atual sede do San Lorenzo, Francisco era o mais velho de 5 filhos: Oscar Adrian, Marta Regina, Alberto Horácio e Maria Helena. Seu pai, Mário Giuseppe Bergoglio Vassallo, nascido em 2 de abril de 1908 em Porta Comaro e falecido em 1959, era um trabalhador ferroviário. Sua mãe, Regina Maria Sivori-Gonha, nascida em 28 de novembro de 1911 em Buenos Aires e falecida em 8 de janeiro de 1981, era dona de casa. Eles se casaram em 12 de dezembro de 1935. Mário Giuseppe também jogava basquete no San Lorenzo, clube pelo qual Francisco se tornaria torcedor fervoroso, não perdendo nenhum jogo do título argentino de 1946, quando tinha 10 anos. Na juventude, teve uma namorada, Amália, a quem chegou a pedir em casamento, dizendo que se ela não aceitasse, ele se tornaria padre, o que de fato aconteceu. Ele também teve uma doença respiratória grave, que resultou na remoção de parte de um pulmão. Um verdadeiro milagre, não é mesmo? Fortuna. Papa Francisco não possuía negócios próprios, empresas ou propagandas. Toda sua atuação estava vinculada ao Vaticano. Os direitos autorais de suas obras eram revertidos à Santa Sé. Ele rejeitava o uso comercial de sua imagem e condenava a mercantilização da fé. Sendo assim, ele não possuía uma fortuna pessoal. Ele renunciou a qualquer tipo de salário ao se tornar Papa. Todo o patrimônio do Vaticano é institucional e não pertence ao pontífice. Antes de se tornar Papa, vivia de maneira simples e doava grande parte de seu salário.
Sua fortuna era sua influência espiritual, e essa foi a herança que ele deixou para a igreja e o mundo. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.